E aí, gente? Olha, é o seguinte, certo? Eu vou fazer esse videozinho aqui porque eu quero comparar esse rádio. Eu comprei esse rádio aqui, o rádio Master GX12, e eu quero comparar ele com o meu Taranis modelo de 2019, aquele modelo novo da FR Sky, certo? Os dois rádios eu comprei, dinheiro do meu bolso. Taranis é meu rádio mais antigo e o GX12 é o rádio mais novo, né? Óbvio. E eu quero comparar aqui para lhe auxiliar na sua compra, certo? Se você decidir, se você está afim de comprar esse Rádio Master GX12 ou e você está indeciso, eu quero lhe ajudar aqui na sua compra para você entender tudo que o rádio é capaz de fazer. Porque teve muita paixão assim quando lançou esse rádio, né? Todo mundo falou bem e tal. Não que ele não seja bom, é um rádio muito bom, mas ele tem umas falhazinha que eu acho pequena, mas tem, sabe, bicho? Aí eu gostaria de mostrar, porque quando você vê o review da galera, parece que ele é perfeito. É a oitava maravilha. E embora ele seja muito bom, também não é a oitava maravilha, certo? Então eu vou tentar lhe ajudar aqui para você entender tudo que ele é capaz de fazer e o que ele não é, certo? Primeira coisa, né? Ele tem esses. Você já deve ter visto em ziguilhões de outros reviews. Ele tem esses gimbals dobráveis, né? É bem legalzinho esse negócio do gimbal dobrável. Por causa disso, a caixinha dele é bem menor do que a do Taranis. A caixa dele é bem menor do que a do Taranis. E assim, o quão durável esses gimbals vão ser, somente o tempo vai dizer, né? Assim, coisa com parte móvel, geralmente ela é mais fraca do que coisa que não tem parte móvel, mas não dá para dizer que vai durar menos, né? Ele, quando você puxa os gimbals, ele, quando encaixa, ele encaixa bem firme. Ele tem tipo uma molinha e ele encaixa bem firme, sabe? Então ele não tem folgas, assim. O gimbal, depois que você dobra ele, ele não tem nenhuma folga. É tão rígido quanto, assim, é tão assim justo como o do Taranis, né? Claro, porque o Taranis não dobra. Mas quanto a isso, você pode ficar tranquilo que ele não vai apresentar a folga, certo? O material, bicho, o plástico dele é um plástico que eu acho mais poroso do que o do Taranis. O do Taranis é como se fosse mais seco. Eu tô tentando explicar do jeito que eu entendo, certo? Eu não entendo de plástico, não, mas eu tô tentando me passar como é que a percepção que eu tenho. O do Taranis é mais seco. E ele, o plástico do GX12, eu me lembra um pouco o plástico de console de videogame, certo? De joystick de console. Não estou dizendo que é ruim, nem estou dizendo que é melhor do que o Taranis. Estou dizendo que ele é diferente, ele é um plástico diferente. Uma coisa legal que ele tem aqui é que você pode fazer os ajustes. Esse ajuste aqui, o ajuste do reco-reco do throttle, e você consegue tirar fácil essa. Aqui ele tem tipo um emborrachado nas empunhaduras aqui dos dois lados. Você consegue tirar fácil e tem acesso aos parafusos dos gimbals por aqui, certo? Então você consegue apertar ou afrouxar os gimbals. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: funciona bem, mas você tem que ter cuidado. É o seguinte: se você afrouxar demais, o parafuso sai dentro. Aí, bicho, se sair dentro, tu tá lascado, porque tu vai ter que abrir o rádio e torcer para que ele não tenha caído por trás da placa-mãe, porque senão tu vai ter que ou dar um jeito de tirar de trás da placa-mãe ou tirar a placa-mãe, certo? Eu fiz essa burrice, né, que eu sou burro pra caramba, aí eu afrouxei demais o parafuso, estava tentando ajustar, certo? Afrouxei demais o parafuso saiu. Aí eu tive que abrir para pegar o parafuso, fixar, soltou até de uma mola, mas consegui colocar de volta e ficou bom de novo. Você tem que ter cuidado o seguinte, que quando a chave entra no aqui na, eu não vou tirar não, certo? Eu vou tirar essa bexiga para você ver aqui. É fácil, espera aí. Deixa eu ver. Ah, embaixo. Os buraquinhos são esses. Deixa eu ver se aparece na câmera. Deixa eu ver aqui. Se apareceu agora.
Ele é muito preto, né? Ó, os buraquinhos são esses, certo? Só que os buracos, você consegue colocar a chave Allen meio de lado, aí pode ser que ela não encaixe na cabeça do parafuso. Ou pior, pode ser que ela encaixe no parafuso do lado, que tem uns do lado. Aí se tu fizer isso, bicho, tu der esse azar, tu tá lascado, porque ele vai afrouxar um parafuso que não era para mexer, certo? Aí você tem que, quando você vai tentar ajustar isso, você tem que colocar bem, é, você tem que colocar a chave bem retinha para não dar esse mole, porque ele não tem tipo uma canaleta que leva a chave até a posição do parafuso não, certo? Você tem que ajustar isso, vamos dizer assim, manualmente. O seu cuidado quando vai fazer esse ajuste. Deixa eu só colocar aqui de volta, porque eu tenho que colocar a empunhadura de volta. Pronto, pronto, já encaixou bem legal de novo, certo? Já encaixou bem legal e tá firme, certo? Aí você tem que se ligar nisso. Os gimbals, eles são mais moles do que o do Tarani, do que o do Taranis. Eu tentei apertar ainda, mas ele não fica como o do Tarani, certo? Eu acho que é característica do gimbal da Raid Master, desse modelo de gimbal. Ele é muito preciso, ele é muito preciso do que eu olhei nas medições dele, mas se você tem costume com esse gimbal do Taranis, você vai estranhar um pouco. Ele é muito bom se o cara, como ele é compacto, ele lembra mais um controle de videogame. Aí se você voa com os dedões assim, você vai ter muita facilidade. Eu mexo mais assim, certo? Com pinçando. Aí pinçando, eu me adaptei também, mas eu tenho mais facilidade com o Taranis. Eu diria que é porque o gimbal do Taranis ele é full size, enquanto que o do GX12 ele é um gimbal menor. Então é como se o gimbal do Taranis tivesse uma resolução maior quando para fazer o controle do drone. Mas isso é uma questão de preferência pessoal, certo? A coisa que eu acho, eu me adapto melhor com esse gimbal full size. Se você usa gimbal full size e você mudar para cá, é provável que você perceba a diferença, certo? É provável que você perceba a diferença, porque não é a mesma pilotagem não, certo? Ele permite você ajustar a altura do gimbal, desse negócio de pegar no gimbal, é só afrouxar, é só rosqueando. Ele permite você fazer isso. Mas eu preferi deixar na altura, testei várias alturas aqui, preferi deixar na altura que veio na configuração de fábrica, certo? Quando você colocar ele no chão, tem que se ligar no seguinte. O pessoal no chão não, né? O pessoal ficou falando muito que não sei o quê, que não é raio do patam para quem joga voa pensando. Eu acho que tem muito de polêmica desnecessária aí para ganhar view, sabe? Porque eu consegui mexer e tal, não me adaptar, não vejo isso como um impeditivo, não. O que eu estou dizendo é que eu considero diferente do gimbal full size por causa da pegada dele, do tamanho do gimbal que é menor, certo? Você tá ligado nisso, né? Aqui teve gente dizendo que quando o cara coloca o rádio assim nessa posição deitado, pode ser que arme o drone se você configurar o rádio nesse botão de armar aqui. Bicho, eu acho muito improvável que isso aconteça, certo? Eu acho que é mais outra polêmica para ganhar view do povo, né? O povo, tudo é polêmica. Tudo o povo faz uma polêmica. Mas talvez você achar ruim, você pode colocar um pré-arm, certo? Aí os botões dele, ó. Eu vou ligar aqui. Deixa eu.
Eu vou falar dos botões, depois eu ligo e mostro. Ó, os botões dele, quando você aperta, ele não tem o feedback, aquele clique do botão, certo? Eu acho que ele poderia ser mais fixo. Assim, tem um cliquezinho, porque quando o cara tá pilotando, você tá com o óculos na cara, né? É bom ter outros tipos de respostas, como resposta de áudio ou resposta de clique, porque você não tem como estar olhando para o rádio. Então, se o botão dá um clique, ele dá um feedback visual, um feedback tátil, né? É uma coisa boa. Essas chavezinhas aqui, elas são menores, né? Que a do Taranis, mas eu achei muito boa. Esse botãozinho aqui, ele também não tem o clique, certo? Você pode mudar esses ombros para não ficar aparecendo esse potenciômetro. Você deve ter visto isso aí em milhões de vídeos, sabe que dá para fazer isso, mas eu preferi deixar do jeito que tá, certo? Do jeito que tá. Aí outra coisa, o alto-falante dele, ele é mais baixo que o do Taranis. Eu vou ligar aqui para você ver, ó. Vou ligar primeiro ele. Escuta, escuta. Vou ligar o do Taranis agora. Ó, tá vendo? Deixa eu acionar aqui o Taranis. Agora ele. Opa, foi mal. Deixa eu mudar aqui o modelo. Tá vendo a diferença? O, o alto-falante do Taranis, ele é mais limpo e ele é mais alto, certo? Ele é mais limpo, o áudio do Taranis, desse modelo de Taranis, como também o áudio dele é mais alto, né? E o áudio dele não está no máximo, porque você sabe que se botar o áudio do Taranis no máximo, ele fica estourado. Mas ainda assim, ele está com um áudio mais alto do que o do, e mais nítido do que o do GX12, certo? É, ó, quando você aperta aqui, ó, aqui nem tanto, mas se você der uma olhadinha aqui, você vai ver que tem uma coisinha verde, ó, tá vendo? Que tem vazamento de luz ainda, pô. Isso é um negócio, se você acompanha a Rádio Master, você sabe que no TX16S ele tinha esse problema de vazamento de luz. Na primeira versão, né? Aí a Rádio Master consertou. Aí nesse, de novo, eu acho que os caras pensaram que todo mundo só ia usar esse rádio com esses botões de baixo ligados nessa configuração aqui, né? Pera aí. Aqui você não percebe. Aqui você não percebe. Minha câmera não tá pegando tão bem como eu queria não, para você ver. Deixa eu tentar ajeitar o foco aqui rapidinho, só um instante. Deixa eu botar aqui mais para trás para ver se melhora. Só um instante, certo? Aqui é tudo ruim. O áudio é ruim, o foco é ruim, a câmera é ruim. Só tem de bom aqui a boa vontade de tentar lhe auxiliar de alguma forma, certo? Aí tenha só um pouco de paciência. Deixa eu ver se foca nele. Vai.
Pronto. Acho que agora ficou melhor, né? Aí, pô, eu acho que a Rádio Master, ela achou que o pessoal só ia usar o rádio com todos os botões ligados, mas aí acontece esse problema, pô. Quando você, é, quando você tá com os botões desligados, ele vaza a cor do botão de ligar. Aí eu acho que eles podiam ter se ligado nisso, pô. O rádio não fica necessariamente pior ou ruim por causa disso, né? Mas é um problema que eles tiveram com a primeira versão do TX16S. E depois aconteceu de novo com esse, né? Então, assim, tem esse probleminha do alto-falante, que eu acho mais fraco do Taranis, tem esse problema da vazamento de luz. Os potenciômetros são muito bons, certo? O potenciômetro dele eu considero muito bons. Eu não sei a experiência de todo mundo, mas eles têm marcador de centro. Você sabe quando eles estão no centro, sem precisar olhar nada. E no meu entendimento, eles são bons, né? Se você tem outra experiência, não considera, aí acontece, não posso fazer nada. Mas na minha consciência, para mim, esses potenciômetros são bons. Essa tela dele, de OLED, ela realmente é muito boa para você ver sob o sol. Porém, tem ângulos que não dá para ver. São poucos. É só se você olhar meio de lado, assim mesmo. Eu tentei colocar aquele lance, aquele protetor de tela nele, não consegui, ficou uma porcaria, eu tirei. Aí talvez se tivesse colocado aquela proteção de tela que vem com ele, tivesse ficado melhor no sol, mas a minha experiência é que existem ângulos assim meio de lado que se você pegar no sol, ele não dá para ver, né? Só se você olhando de banda, mas você olhando assim de frente, você consegue ver nitidamente ele no sol. Agora sim, bicho, se o cara quisesse falar de funcionalidade, essa do Taranis velho, danado desligou, né? Liga aí, por que tu desligou? Essa do Taranis de 2019, no sol, de qualquer posição eu consigo ver ela nitidamente. De qualquer posição. Agora, tipo, se o cara anunciar um rádio em 2025 com essa tela aqui, um lançamento ninguém compra, certo? De cristal líquido ninguém compra. Mas essa aqui, no sol, ela ainda é melhor do que essa OLED. Agora a OLED é muito bonita, ela também é muito boa de ver no sol, ela só não é perfeita. Mas em questão de visualizar os dados, eu considero a do Tarano melhor. Porque todas as posições que eu testei olhando de lado, eu conseguia ver sem problema de reflexo, enquanto nele não conseguia. O que ele brilha muito, esse rádio brilha muito, é a parte de RF dele, né? Porque ele é o primeiro rádio, até onde eu sei, que tem o Gemini interno, né? O módulo dele é o Gemini, aquele módulo novo da Rádio Master, que pode transmitir em duas faixas de frequência diferentes ao mesmo tempo, né? Obviamente, obviamente o Taranis não tem. Esse meu eu uso com esse módulo externo, né? O cara pode botar um módulo da Rádio Master externo nele também, mas de fábrica ele não vem, né? Você sabe disso. Ele é protocolo da FR Sky, né? Aquela bandida. Aí você vai ter que pegar um módulo externo. Uma sacada que eu achei boa no GX12 foi porque eles estão usando, né, bateria 18650 aqui, né? Ele usa bateria 18650. É provável que você já tenha algumas. Se você tem aeromodelo ou drone há mais tempo, é provável que você tenha essas baterias. Então você não vai precisar comprar. Eu estou usando umas que eu tenho aqui e está funcionando muito bem, certo? É, não precisei gastar com bateria e ficou muito bem. Aí assim, o rádio é ruim? Não. O GX12 não é ruim. Pelo preço que é cobrado nele, hoje, se você encontra no AliExpress a pouco mais de R$ 1.000, né? Mas você vai ter que pagar o imposto de importação e tal. E quando eu comprei esse aqui, eu comprei na Banggood, eu comprei na pré-venda, assim que anunciou. Aí a Banggood comprei por 1.300 alguma coisinha.
A Banggood mandou, mas ela não manda mais para o Brasil esse rádio. Ela disse que o armazém desse rádio não envia para o Brasil, ele envia outros rádios, mas esse aqui, o GX12, a Banggood não está enviando mais. A Banggood não está enviando mais. Aí você tem que dar seu jeito aí, né? No Ali, se você quiser comprar direto na loja da Rádio Master. Mas assim, pela Banggood não vem mais. É, pelo preço, eu considero esse rádio muito bom. Pelo preço, pelo que ele oferece, principalmente na parte de RF, eu considero ele muito bom. A entrada USB é por aqui por cima, né? Só tem uma entrada aqui, né? Só tem uma entrada USB. A parte de resfriamento dele eu considero boa. Enquanto que o Taranis, velho, ó, que coisa. Já tinha USB tipo C, mas os caras meteram uma entrada aqui perpendicular, bicho. Aí você, quando pluga o USB aqui, para até usar no simulador, as chances de você dar uma pancada assim ou para cima são muitas, né? E quebrar a porta e tal. Aí a FR Sky deu essa barrigada aí. Então, assim, a USB desse bicho é muito melhor, do GX12, do que a do Taranis. Agora, o Taranis consegue mostrar mais informação na tela, né? Mais informação útil na tela. Essa versão do Taranis aqui, de 2019, ela não tá para, ela vai continuar o suporte do Edge TX para ela. Até onde eu sei, é um processador já F405, STM32 F405. Enquanto que aquela primeira versão do Taranis é um F200 alguma coisa. Aí essa versão atual do Edge TX, que é a, deixa eu ver aqui, nos dois está igual, certo? Tá com a mesma versão do Edge TX. Edge TX 2.11 vai ser a última a ter suporte, a primeira versão do Taranis, essa 2.11, vai ser a última a ter a primeira versão. Mas essa versão aqui vai manter o suporte nas próximas do Express LRS. Aí assim, pô, esse rádio aqui, ele hoje no Ali, ele é mais barato do que um Taranis desse. O Taranis desse está pelos 1.600. E você ainda precisa de botar bateria. Ele também, né? Vamos contar a bateria não. Mas se você quiser usar Express LRS, você vai precisar de um módulo extra. Para ser igual a esse, ter as mesmas capacidades, você vai ter que comprar aquele módulo Gemini, ou Gemini, não sei pronunciar em inglês não. Que é mais uns R$ 300 pelo menos. Então ele fica perto de 2.000 esse Taranis, né? Se você, o preço dele no Ali, com o mesmo recurso desse rádio aqui. Esse rádio ele não usa cartão SD. Aí é uma vantagem e também uma desvantagem, né? A vantagem é que o cara não vai precisar botar um cartão SD nele. A desvantagem é que se ele queimar a memória flash é chau, é caixão. Né? Mas não é comum isso acontecer não, né? Não é comum acontecer isso. Mas tem que estar ciente, né? Então assim, ele tem suporte aqueles 12 MB, não não é pouca coisa, assim, é suficiente. Ele parece que está usando 65 MB de 512 do sistema operacional com todos os áudios e tal. Então ele dá, certo? No geral, eu só uso para fazer log de telemetria. Então os arquivos de log não são grandes, é log na casa dos kbytes. Dá para fazer muito log antes de precisar apagar alguma coisa, né? O Taranis eu uso um cartão SD externo de 2 GB e também faço log com ele, né? Aí, tipo, esse rádio tem uma chave a menos do que o Taranis, duas chaves a menos, né? Chave desse tipo aqui, de switch. Ele tem esses botões aqui que você pode configurar para funcionar como se fosse um botão só de 6 posições, ou 6 botões de uma posição, ou vários grupos de botões, né? O problema, pô, é que esse tipo de botão você só é adequado você usar quando o seu drone ou seu avião está no chão. Quando ele está voando, você não tira o dedo do gimbal para apertar esses botões, pô. Por isso que esses botões aqui de chave, eles são importantes, porque você vai com os dedos da frente para acionar a chave, você vai no tato, né? Você não tem como estar olhando para o rádio. Aí, assim, para uma função em voo, eu diria que ele tem 2 botões a menos do que o Taranis. Mas em funcionalidade, ele tem 4 botões a mais. Claro que você pode configurar os botões como switch lógico, né? Para aperta, aciona, aperta de novo, libera. Isso aí não tem problema nenhum.
Você pode fazer isso. Aí você tem que estar ligado nisso, né? Se você precisar acionar muita coisa em voo, dependendo de como você configurou o seu rádio, você pode sentir falta de alguma coisa, certo? Esses meus rádios eu configurei eles assim, né? Eu aperto o botão aqui para dar um prearm, aperto aqui essa chave para ligar o VTX e aperto aqui para armar, né? Ele só arma se tiver com o pré-arm acionado, o VTX ligado, aí ele arma, senão ele não arma, né? Se você não usa um mecanismo tão complicado de dois botões para armar, aqui é a mesma coisa, só que é com chave. Né? Só que é com chave. Aí você pode ser que não tenha problema, mas se você usa muitas chaves, talvez, dependendo da sua configuração, você ache pouco o número de chave desse aqui, né? Você pode usar os botões também, só que aí é costume do cara, né, bicho? Porque a chave é fácil do cara encontrar com o dedo, mas com o treino, o botão o cara também aprende, né? É uma questão do usuário. Um negócio que eu percebi também é que ele, quando você aciona várias chaves ao mesmo tempo, que aciona mais de uma voz, que eu configurei ele para dar sempre dar feedback de áudio também, né? Para ter resposta de áudio do que eu acionei. Ele às vezes dá umas engasgadas quando ele está pareado com o drone. Ele dá umas engasgadas bem perceptíveis, sabe? Enquanto que o Taranis não dá. O Taranis não dá essas engasgadas como esse raio aqui faz. Eu acho que é problema no software dele ainda. Porque até onde eu sei, eles usam o mesmo processador da linha F400. STM32, F400, alguma coisa. Até onde eu sei, eles usam o mesmo. Então, se eles usam o mesmo processador e não for o problema assim da memória flash ser lenta ou algo do tipo, eu acho que pode ser alguma coisa de software, mas não tenho certeza. Mas tem que estar ciente que esse rádio aqui, se você acionar muitas vozes ao mesmo tempo, ele dá umas engasgadas. O Taranis não, certo? Mas eu acho que é problema de software, certo? Que é alguma coisa no software. Pronto, era isso aqui que eu queria falar para você e tentar lhe auxiliar, né? Se você tiver alguma dúvida e você perguntar nos comentários, eu posso responder. Se você não concorda, entenda que eu não tentei lhe ofender, não. Certo? Eu estou tentando ajudar e dar a minha opinião, dizer, já que eu tenho os dois rádios, eu tenho esses dois rádios, comprei os dois com meu dinheiro, não ganhei de ninguém para fazer propaganda nem nada. Então, eu estou só tentando lhe ajudar, certo? Seja só respeitoso, não precisa me ofender, não, porque eu ofendi seu brinquedo, não é assim, não, certo? Então, assim, principais diferenças. Esse aqui tem um RF muito melhor do que o do Taranis. O Taranis vai precisar de um módulo externo. É, só um instante. Esses módulos externos são meio malucos, né? Às vezes o bicho não liga. É, essa essa rodinha dele aqui, o botão dela é mais para baixo, não é no meio não. O cara tem que apertar meio que na ponta, sabe? Ele funciona melhor se você apertar meio que na ponta. O Taranis não, qualquer posição, ela aqui no meio, ele funciona bem. Você apertar no meio dele. Esses botõezinhos aqui, você consegue, eles são RGB, você consegue configurar as cores dele, certo? Você consegue configurar as várias cores. Aqui é porque a câmera está pegando um brilho, aí não dá para ver direito, né? Eu já lhe avisei que aqui é tudo ruim. O vídeo é ruim, o áudio é ruim, só tem de boa vontade, somente, certo? Mas assim, a parte de RF eu considero muito melhor que a do Taranis, a desse rádio aqui. Os gimbals eu considero diferente do Taranis, então você tem que gostar de usar rádio com gimbal pequeno, porque o gimbal dele não é full size, tá ligado nisso. A qualidade construtiva eu considero que é um pouquinho abaixo, mas não muito do que a do Taranis, por causa desse negócio desse botão aqui, por causa do áudio dele que é mais baixo que o do Taranis.
Mas não é ruim, não é uma construção ruim, certo? É um pouquinho abaixo, né? Também tem esse problema do vazamento de luz, né? O Taranis não tem porque também tem LED, né? Aí é foda também. O bicho não tem, só tem esse LED do ligado, né? Mas aí você tem que estar ligado nisso. E ele tem muita facilidade para você ajustar o gimbal. Só que você não vai conseguir deixar o gimbal super rígido, ou pelo menos eu acho talvez trocar as molas. Trocar as molas eu acho meio moído, porque até onde eu vi, quando eu abri, você já tem que tirar a placa-mãe dele, né? Você consegue abrir para ter acesso à placa-mãe, só forçando 4 parafusos. Mas para trocar as molas, eu acho que tem que tirar ela e eu não, assim, é uma coisa que eu não tenho uma vontade de fazer, certo? Porque vai que depois o bicho não funciona de novo. Pronto. Aí, né, o gimbal é diferente, o alto-falante é mais baixo, ele tem menos chave, mas tem mais botões. E o OLED dele é muito bom para ver no sol, mas não é perfeito. O do Taranis, ele é perfeito para ver no sol, mas ele não é muito bom, porque ele é antigo, né? É de cristal líquido. Ninguém ia comprar um negócio desse hoje no lançamento, né? Mas aí é isso, certo? Se você tiver alguma dúvida, você pergunta aí nos comentários. Não precisa me ofender. Um abraço aí para você e tudo de bom.